Hoje eu vou apresentar para vocês um novo quadro aqui do canal que vai se chamar Floreios e Borrões. Yes! All witches! A ideia do quadro surgiu porque eu venho nos últimos tempos acumulando e colecionando um certo número de edições diferentes de Harry Potter, não só dos livros mesmo, dos 7 livros, mas também outros livros relacionados à saga e que têm edições muito interessantes, que têm muito conteúdo e são muito legais, são muito bonitos. E aí volta e meia me dá vontade de falar sobre essas edições. Para quem não sabe, eu sou formada em letras, mas desde o último ano da graduação que eu estudo design de livro. E esse foi tanto o tema do meu mestrado em literatura, que eu já concluí, quanto é também o tema do meu mestrado em artes, que eu tô concluindo agora. Então esse é um tema que eu me interesso muito, que eu gosto muito de ler sobre, de falar sobre, de pensar sobre. E aí eu meio que joguei uma enquete lá no Twitter, perguntando o que as pessoas achavam, se era uma boa fazer um quadro falando sobre isso, ou se era uma ideia nada a ver. E, bom, 95% das pessoas que responderam acharam que era muito legal a ideia, então eu resolvi fazer. E vamos ver, se achar que não tá dando, que tá flopando, a gente deixa pra lá, mas vamos tentar. A ideia do quadro, então, é basicamente mostrar essas edições e fazer uma análise visual delas mesmo, mostrar para vocês os detalhes, o que é importante dos detalhes que estão ali, por que aquele detalhe, aquele tipo de brilho, aquele tipo de folha, por que isso é interessante, por que isso é tão legal no livro, por que isso não é despropositado, não é uma escolha aleatória, ou pelo menos não deveria ser. E então a minha ideia não é de forma alguma ficar comparando a edição brasileira com a edição gringa, porque eu acho muito injusto a gente comparar, por exemplo, o mercado editorial do Reino Unido com o mercado editorial do Brasil. O mercado do Reino Unido tem muito mais tradição, tem muito mais poder de consumo, tem muito mais hábito de consumo de livro do que o nosso mercado brasileiro. Então, se a gente ficar comparando, é óbvio que sempre vai ter alguma coisa muito mais interessante materialmente, graficamente, nos livros de lá. Então, a minha ideia não é ficar fazendo essa comparação, é tentar olhar para essas edições como coisas únicas e tentar ver o que elas oferecem, independente de onde elas estão vindo, se elas são da editora brasileira, da editora americana, da editora britânica, não importa. E aí minha ideia é justamente prestar um tipo de serviço com esse quadro, porque vocês sabem muito bem o tanto que a gente sofre com a quantidade de livros de Harry Potter que sai, e dá vontade de comprar tudo, mas não dá pra comprar tudo, Às vezes dá pra comprar nada e às vezes dá pra comprar um. E aí a gente fica pensando, bom, mas tem 50 opções, eu posso comprar um, qual que eu vou comprar? Então a minha ideia é tentar ajudar um pouco nisso, tentar mostrar pra vocês quais são os prós e os contras de algumas edições, se vale a pena, se não vale, para que vocês possam, com base nisso e com base, claro, na preferência pessoal, individual de vocês, de eu gosto dessa capa ou não gosto dessa capa, poderem comprar de forma mais consciente os livros de Harry Potter de vocês e não ficar acumulando milhões de edições que não tem muito porquê. Como esse é um vídeo introdutório, eu não vou fazer nenhuma análise de nenhum livro hoje, eu queria basicamente mostrar para vocês o que eu considero, o que eu levo em conta em um livro na hora de comprar. Isso vale não só para os livros de Harry Potter, mas para qualquer um. Eu divido esses elementos importantes em dois. Primeiro são os elementos textuais e depois os elementos gráficos. Os elementos textuais seria basicamente a revisão do texto, a tradução do texto e o que tem de texto extra. Quando você está comprando uma edição em inglês, uma edição original, você não precisa se preocupar com a tradução, obviamente. Mas às vezes esse texto pode ter passado por muitas revisões diferentes e mexe aqui para caber numa edição tal, mexe aqui para caber em outra e acaba que tem erro de digitação, erro de revisão mesmo. Isso é uma coisa que é ruim, Porque afinal de contas você está pagando por aquilo e o legal é que o produto seja ok. Quando a gente está comprando o produto em português ou em outra língua, Porque tem gente que gosta de comprar em outras línguas, a gente tem que levar em conta a tradução. Tradução é uma coisa muito complicada de se falar. Eu acho que esse é um tema para ser trabalhado especificamente por quem estuda isso. Então eu vou só dar uma pincelada. Então eu vou basicamente falar, olha, traduziram isso aqui errado, então isso não é legal. Porque isso é uma coisa que eu consigo entender e consigo enxergar ali, olha, não deveria estar assim, E a gente tem também a ideia dos textos extras, aquelas edições de 20 anos das casas, que foi da Pedra Filosofal, que estão aqui. Elas trouxeram vários textos extras e a gente acabou de saber recentemente que um deles era mentira. Ou seja, se eu não tivesse comprado esse livro já, eu teria esperado, porque eles vão fazer uma edição corrigindo. É o tipo de coisa que a gente tem que prestar atenção, porque você está comprando o produto por aquilo e aquilo está errado.
Bom, e aí a gente tem os elementos gráficos, né? Os elementos gráficos ou visuais são os elementos que saltam aos olhos, né? Que não é por causa da leitura, e sim pela nossa experiência de olhar e de pegar o livro na mão. Então, nesse sentido, a gente tem a ideia da capa, a ilustração que compõe a capa, os recursos que são usados ali, o tipo de folha que é usado no livro, porque isso é importante, sim, isso tem a ver com o preço que o livro vai sair e tem a ver também com a nossa experiência de leitura. E também na ideia de experiência tem a fonte que é usada, se a fonte é legal, se a fonte não é legal, se ela é ruim de ler ou se ela é boa de ler. E nesse sentido também a ideia da diagramação. É uma diagramação muito apertada, é uma diagramação folgada, dá pra você ler, as palavras estão respirando bem ali e tal. Então esse são o tipo de coisa que eu pretendo mostrar pra vocês nesses vídeos. Tem algumas questões que aparecem quando a gente vai comprar um livro e que eu queria falar um pouco sobre elas, como a ideia de comprar livro brochura ou comprar livro capa dura. O que vale mais a pena? Vale a pena pagar um pouco a mais no capa dura? Ele tem mais resistência? Ou é um dinheiro gasto à toa? O livro brochura dá conta disso? É o suficiente? A mesma coisa com relação a livro de bolso versus o livro de tamanho normal. Vale a pena comprar um livro de bolso? Ele é muito pequeno, vai ser ruim de ler? Vale a pena fazer essa economia, né? Porque ele normalmente é mais barato do que o livro de tamanho normal. E também a ideia de se vale a pena ou não comprar o livro em inglês, se vale a pena comprar em português, dependendo de qual vai ser o seu objetivo. O que eu pretendo fazer nesse quadro, então, é o que eu chamo de resenha visual. Ou seja, eu vou pegar livros e vou fazer uma análise crítica deles, visualmente falando, levando em conta basicamente os elementos visuais e táteis do livro. Mas eu também vou falar, claro, como eu disse, dos elementos textuais. Embora como a gente esteja falando de uma saga que é a mesma em todas as edições, dificilmente isso vai variar, a não ser erros de tradução, erros de revisão, esse tipo de coisa. Mas de qualquer forma, o conteúdo, quando a gente estiver falando não dos livros da saga, mas dos livros relacionados, esse conteúdo com certeza vai ser um diferencial para você escolher comprar ou não. Bom, esse foi um vídeo muito curtinho mesmo, era mais basicamente para fazer uma introdução e para ver se vocês estão animados, se vocês gostaram da ideia e pedir sugestões de livros, de edições específicas que vocês acham interessantes, que vocês estão pensando em comprar e não sabem se vale a pena. Deixa aqui nos comentários quais edições vocês querem que eu comente. Já na primeira semana de janeiro vai ter o primeiro vídeo mostrando um livro. E eu espero então que vocês tenham gostado da ideia. Não esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar aqui sobre o livro que vocês gostariam de ver. E eu vejo vocês então na semana em que vem. Finita Encantatem!